Em 2026, o maior pacote de obras de mobilidade urbana da história de Cascavel. Mais asfalto novo, mais recape, mais reperfilamento, mais ciclovias, mais abrigos de ônibus. Serão mais de 360 milhões em obras na cidade e no interior. Para recuperar, para avançar, para crescer, para orgulhar. E vem muito mais por aí. Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, o seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E vamos lá então, né? Antes da gente iniciar a temática de hoje, que é uma temática diferente, eu acho que é algo que realmente a gente precisa linkar as coisas aí, né? Quando a gente fala em segurança, quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em educação, tudo tem uma relação com a saúde. E hoje não vai ser diferente o nosso tema. Mas antes disso, eu vou lembrar você que está tendo sorteio. E para você participar, basta você curtir o podcast de hoje e fazer algum comentário aí no podcast. Já já você vai saber o tema e aí você pode interagir conosco, né? Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, ou se você quer compartilhar com a gente algo relacionado com o podcast, aproveita aí e comenta. Vai estar concorrendo a peça de roupa da Riva Acessórios e também vai estar concorrendo a erva mate, aquela defumada da Taquaral, uma delícia de São Mateus. Vale muito a pena aí. Participa aí com a gente, curte e comenta o podcast. E lembrando de vocês, nós temos 2 momentos aqui para compartilhar com vocês. O momento da Clínica Ânima, que a gente vai compartilhar hoje com vocês que nós temos musicoterapeuta na Clínica Ânima, que atende lá as crianças autistas, os idosos, como a música tem relação com a saúde, né? E vai ter relação com o nosso tema de hoje, falando nisso, em música e saúde. A gente já trouxe um musicoterapeuta aqui, e ele já falou, né? E a gente já assistiu tantos filmes reais, onde a gente vê que às vezes tem uma pessoa em coma, escuta uma música e desperta ali, né? Uma recuperação do paciente mesmo, desperta reações. Então, nós temos lá um musicoterapeuta para te atender. E o momento Leskine de hoje, olha essa caixa aqui que eu ganhei deles, que legal essa caixa da Leskine, né? Já tá conhecida essa caixa preta aqui com letras douradas aqui, mas hoje eu quero abrir para vocês, olha, eu ganhei um All Glam aqui, blindado, ó, da Col, muito legal, porque esse aqui, gente, é um primer, que você pode usar então antes da tua maquiagem, pode usar como um sérum facial, ele é rico em vitamina E, e rosa mosqueta, então super hidrata a pele, então você pode usar esse sérum e ele já vai ser um primer, ele já vai fixar, uma blindagem mesmo, hein? Diz que não sai nem no chuveiro. Logo, logo eu vou estar testando esse produto e eu conto aqui para vocês lá nas minhas redes, lá no Instagram. Mas é super blindador, então é um primer, é um sérum, né? Protege a tua pele e ainda fixa a tua maquiagem. Fora isso, vou comentar aqui com você, ó, tem uma base maravilhosa deles também, né, aí da Ruby Rose, porque vocês sabem que a Leskine é uma multimarca, trabalha com mais de 25 marcas aí no mercado, então aqui a Ruby Rose é bem conhecida, né, é uma base mesmo para você passar em toda a tua face aí, e não poderia deixar de mostrar aqui o corretivo, né, para as imperfeições da Fran, ó, essa aqui é uma outra influenciadora, né, que é bem conhecida também, então aqui, ó, um corretivo da Fran. Que mais que veio nessa caixa aqui para mostrar para vocês? Oceane. Oceane também é conhecido, hein? A Oceane aqui vem um iluminador e um lápis de boca da Kiss, né? Que também da Kiss, que na verdade é uma marca bem conhecida também. Esse aqui é nude, dá para você passar só contornando o lábio ou em todo o lábio aí para proteger, para blindar, fortalecer o batom, a permanência do batom aí na boca. E esse batom aqui, gente, eu deixei por último para comentar com vocês, Wild to Wild, é um batom aqui, esse aqui é a cor orquídea, e ele é um batom enriquecido com vitamina E, A
E óleo de macadâmia. Então, super hidratante para os lábios. Tem que cuidar dos lábios agora no inverno, senão resseca tudo e racha, né? E quero trazer para você que maquiagem é autocuidado, é autoestima. Então, maquiagem também é saúde, né? Quando a gente se arruma primeiro para nós, né? Depois para o outro, né? A gente eleva a autoestima, a gente fala, nossa, como eu tô bem. E a gente não precisa se maquiar só para ir numa festa, num casamento. Você pode fazer uma maquiagem mais leve no seu dia a dia para proteger sua face, para você estar bem com você mesmo. E claro, quando você vai num evento, você sempre faz uma maquiagem mais produzida, né? Então tá aí a linha de maquiagem da Leskine. Tá aberta a caixa aí, revelada a caixa surpresa da maquiagem. Obrigado, Leskine. Vou apresentar a convidada para vocês de hoje, então. Hoje eu tô aqui com a Beth Leal e a gente vai falar da relação da cultura com a saúde. Já que ela é secretária da Cultura, está à frente dessa pasta, será que cultura e saúde andam junto? Vamos descobrir isso? Tudo bem, Beth? Tudo bem, Larissa? É uma alegria estar aqui falando com os seus internautas, né, que acompanham o podcast e hoje falando sobre esse tema importante que é a participação, a presença da cultura na nossa saúde, né? Hoje a gente tem uma preocupação grande com a questão da saúde mental, de ter atividades diferenciadas no nosso dia a dia e a cultura é, sem dúvida nenhuma, uma grande sugestão para que a gente possa ter a nossa saúde melhorada, né, com maior qualidade. Então, quando a gente fala em cultura, a gente até já deu uma pincelada, né? Quando a gente introduziu hoje o podcast, a gente falou de musicoterapia, a gente falou de maquiagem, e isso tem relação com a cultura também. Tem, porque isso tem a ver com nossa autoestima. Isso é importante porque a música, a dança, a interpretação, por exemplo, o teatro, né? Tudo isso tem, movimenta e mexe com os nossos mais profundos sentimentos. E quando a gente consegue expressar através das artes os nossos sentimentos, colocar aquilo que nós estamos muitas vezes pensando, vivenciando, sentindo naquele momento, isso faz com que a gente se liberte de muitas coisas que nos angustiam, né? Que trazem para a gente sensação de tristeza, de depressão, e aí a gente vê o quanto isso é importante, quanto faz bem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, assim, quando eu falo em cultura, eu tenho que pensar na cultura como um determinante social mesmo, como um recurso terapêutico, sim, eu poderia dizer isso, que me promove ali um bem-estar, uma inclusão social, uma resiliência. Então, eu penso principalmente em saúde mental, mas a gente não tem como dividir, né? Porque o que a gente sente nas nossas emoções reflete no nosso físico e vice-versa. Sim. Né? Então, essas atividades artísticas, como você bem colocou aqui, a dança, a música, o teatro, tudo isso já é comprovado, que diminui ali o estresse, melhora o autoconhecimento. E a gente consegue trabalhar também valores e crenças aí, né? Como a gente tem crenças que nos limitam também. Com certeza. E a arte, ou as artes, né, de uma forma em geral, elas têm essa facilitação, né? É um facilitador justamente para que a gente possa mudar, inclusive, algumas concepções, essas crenças, mitos que se criaram, né, na nossa sociedade sobre a importância ou dos benefícios que a arte pode trazer para o nosso organismo. Então, eu tenho ouvido bastante, depois que assumi a Secretaria de Cultura, da importância, por exemplo, do final de semana, você que vem numa semana, né, carregada com o teu trabalho, muita preocupação, uma rotina contínua, ter uma atividade diferenciada, né? Ter uma atividade como, por exemplo, um show, né? Seja ele de dança, de música, de teatro, ou mesmo uma exposição de arte, onde a gente consegue apreciar, né, aquilo que o artista plástico traz nos seus quadros, por exemplo, belíssimas exposições que a gente consegue visualizar aquilo que o artista está sentindo. E aí nós, na nossa condição, a gente começa também a ter a possibilidade de interpretar e olhar muitas vezes para o mundo de uma forma diferente, né? Como a gente para em frente de um quadro e fica imaginando o que o artista pensou, o que ele estava sentindo naquele momento, e aquela expressão que a gente identifica muitas vezes nos contagia, e aí nos permite também ampliar a nossa ideia, a nossa imaginação e sair desse contexto que nós vivenciamos do nosso dia a dia, sobrecarregado, com muitas atividades profissionais. Então, quando a gente verifica as pessoas passam para a gente, nossa, que coisa bonita, olha como eu estava precisando desse momento de relax, né, dar uma relaxada,
tirar o foco daquela questão profissional, daquele problema que eu estou encontrando. E a gente tem acompanhado isso, inclusive também, Larissa, nos nossos programas. Nós temos 2 programas, que é o programa Cultura em Ação, e o Artistas em Construção. O Cultura em Ação, a partir de 13 anos, que acontece no Teatro Municipal Cefrim Filho, com uma programação bem extensa, tem dança, tem música, tem teatro, tem violão, tem bateria e várias atividades que são desenvolvidas ali no teatro. E tem o Artistas em Construção, que é um projeto destinado mais para crianças de até 10 anos, que acontece lá na Casa de Cultura Zona Norte. E é interessante porque a gente tem o acompanhamento dos pais, especialmente dessas crianças, dizendo o quanto a relação, o relacionamento com as crianças melhoraram, especialmente aquelas crianças que são, por exemplo, tem TEA, né, o transtorno do espectro autista, crianças que têm déficit de atenção, têm TDAH, depois que começaram a fazer uma atividade cultural, mudaram o comportamento, ficaram mais fácil o relacionamento com essas crianças e com os adultos também. Nós temos uma situação bem bacana no Cultura em Ação, lá na Casa de Cultura, que é no curso de dança, um senhor que já estava sofrendo, né, o avanço, por exemplo, do Alzheimer, e depois que ele começou a desenvolver as atividades, estacionou. Então, quer dizer, fez muito bem para ele. Então, ele vai toda semana lá, porque realmente trouxe mudanças na vida dele, né? Da saúde, inclusive. Então, todas as atividades culturais, elas têm também esse cunho terapêutico, né? Como você falou antes da musicoterapia, mas tem a dança terapêutica, né? A música terapia, a interpretação, dança circular, tudo isso faz parte. Então, quer dizer, tudo isso ajuda o nosso organismo a se reequilibrar, porque às vezes a gente foca muito na questão profissional, né? A gente tem os 2 hemisférios do nosso cérebro para questões mais racionais, lógicas, e outra mais emotivos, do emocional. E a gente precisa cuidar disso também. E às vezes a gente esquece, né? Focando só na nossa questão da atividade profissional, aquilo que é compromisso que eu tenho que fazer, porque eu tenho que entregar alguma coisa. E deixo de buscar aquilo que vai trazer benefícios para mim, né, para minha condição enquanto pessoa. Então, a gente vê que a cultura, ela tem que estar atrelada, aliada a todas as outras ações que nós desenvolvemos para sermos um ser humano completo, né, e com uma qualidade de vida necessária para que eu possa ser um bom profissional também, desenvolver as minhas atividades profissionais. Então, a cultura tem um papel muito importante nessa questão de trazer o equilíbrio para o nosso corpo, para que a gente possa ter qualidade de vida, e qualidade de vida tem a ver com saúde, né? Pois é, o que você falou aqui é importante mesmo, Beth, porque assim, às vezes as pessoas mesmo só veem o lado feio das coisas, né? Só coisa ruim. E aí, quando você realmente tem um momento assim, pra você, né? Que você se olha ali, descobre teus limites, se autoconhece mesmo, né? Isso. E aí você começa, às vezes, igual você falou, numa exposição, num espetáculo de dança, de música, de teatro, você sai daquele mundinho só seu mesmo e começa a ver que você não tá sozinho em algumas problemáticas e começa a ver também que tem coisas boas no final de tudo isso, né? Porque se não tá bom ainda é porque não é o final, né? Você ainda tá na batalha aí. É verdade. E o quanto isso realmente te melhora a tua atenção, tua concentração, quanto a cultura, né? A gente fala que a nossa cultura ainda aqui no Paraná, eu falo, né? E Cascavel ainda engatinha, porque se a gente for pensar em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parece que eles têm uma cultura tão mais voltada para ir em espetáculos, em teatro. E Cascavel às vezes traz bons espetáculos aqui. E tem ainda uma audiência, às vezes, até pequena, por falta mesmo das pessoas entenderem o quanto aquilo ali é bom para ela, o quanto aquilo ia agregar. Talvez é o que você colocou aqui. As pessoas ainda têm dificuldade de trabalhar o lado emocional. O emocional. Né? Tá tudo focado sempre na razão, no ganhar, no ter, né? Mas e aí? Né? Você tem, às vezes, e nem gasta com você mesmo ali para trabalhar o teu emocional. Talvez por isso que a nossa saúde mental só vai aumentando aí de mal a pior, problemas, né? É verdade. E às vezes a gente quer achar soluções tão grandes para uma depressão, para um quadro de ansiedade, e muitas vezes
somente uma ação terapêutica, uma música, você vai lá aprender a tocar um instrumento. Quantas pessoas às vezes falam assim, nossa, eu queria ter aprendido quando era criança a tocar violão. Inclusive, tem um fato, né, interessante de uma senhora que o sonho da vida dela sempre foi tocar bateria. E nunca pôde, quando era criança, né, não tinha oportunidade, o pai também não incentivava, depois casou, veio o marido, também não dava o apoio, e agora, então, ela se sentindo, né, liberta de toda essa situação, hoje é uma das nossas alunas do curso de bateria, e ela falou que ela se realiza quando ela está lá na aula fazendo a bateria, tem quase 70 anos, Olha e aí. super feliz. Por quê? Porque aquilo era algo que para ela, né, emocionalmente, tem um valor muito grande. Então ela consegue, ali ela vai, ela desestressa, né, ela coloca para fora tudo aquilo que a incomoda e leva para casa só aquela sensação gostosa, agradável do benefício que a ação, né, de estar ali tocando, aprendendo a bateria, tocar bateria, traz para ela. E isso a gente verifica em vários alunos do programa e o que tem nos motivado bastante a buscar, junto à administração, mais recursos para a gente ampliar o programa, porque esse ano a gente teve quase 1.000 inscrições, Olha né, só. para o programa Cultura em Ação, junto com Artistas em Construção. Então, nós queremos ampliar isso porque realmente traz benefício para a população, seja ele adulto, seja idoso, jovem, criança, não tem idade, viu? Às vezes até os bebês, né, quando ouvem lá uma música, tem uma reação imediata, né, diferente, de alegria, de sorrir com aquele som. Então você vê que ela impacta. Então, desde a criança, a primeira infância, até o idoso, a gente tem buscado trazer ações para que a cultura esteja presente no dia a dia destas pessoas. Olha aí, pessoal, não é um convite aí. Eu sei que a cultura é um trabalho de formiguinha, viu? Eu falo nossa região aqui. Mas vejam, né, como às vezes uma atividade terapêutica, assim, uma música, aprender a tocar um instrumento, uma dança. Por que não uma dança? A dança circular ou as danças, qualquer tipo de dança. Às vezes eu vejo, assim, pessoas no balé. E às vezes falam pra mim, Larissa, mas agora eu já tô com 40 anos, vou fazer balé com 40 anos. Nossa, gente, é tão bom, é um alongamento, uma coordenação, é uma respiração, uma consciência postural, e aí eu falo como fisioterapeuta, nunca é tarde, você vai trabalhar dentro do teu limite, né, mas você vai se surpreender com o resultado, procura aí para você ver, então uma dança, até umas artes cênicas, mesmo teatro, né, o que a Beth falou aqui, às vezes é colocar para fora aquela emoção que está reprimida, em casa às vezes você não consegue colocar, mas ali é o momento. E tem tantas pessoas que são tão tímidas, como você até colocou aqui o próprio autismo, o próprio TEA, às vezes é uma coisa que a pessoa não consegue muito mesmo viver naquele mundo, parece que não se encaixa, e ali tem uma sociabilização, uma evolução excelente. Então, realmente, assim, vale a pena experimentar. E a gente convida todos, né, para acompanhar o nosso Instagram, onde as pessoas podem acompanhar a nossa programação, né, de atividades que acontecem tanto no Teatro Cefrim Filho, como no Centro Cultural Gilberto Mayer. Nós tivemos atividades durante esse final de semana todo. Na semana que vem, na verdade, nessa semana também a gente vai ter muitas atividades, tanto no Centro Cultural quanto no teatro. Então, a gente sempre tem uma programação cultural para a população de Cascavel. E na grande maioria, Larissa, elas são gratuitas. Olha só. Né? Então, isso também incentiva, é uma forma de valorizar a população, oferecendo para ela uma programação artística de forma gratuita, para que ela possa ir conhecer e aprender e amar a cultura. Né? A partir do momento que você conhece, você começa a amar, você quer mais, você quer se envolver cada vez mais, e isso é legal porque é o que a gente quer fazer, né? Você bem falou, a gente tem uma baixa ainda participação da população em geral nas atividades culturais do município de Cascavel. A gente precisa ampliar isso. Nós estamos agora aí com uma abertura grande do prefeito Renato Silva para a gente incentivar a população a formar a plateia, né? Porque a gente precisa de plateia para os nossos artistas, mas especialmente essa população que passa a ser consumidora de cultura, é uma população mais feliz. Ah, com toda certeza. Beth, e quando a gente fala aqui de cultura e saúde, eu acho que a gente não pode deixar de falar de hábitos comunitários mesmo aí, né? Porque é algo que desperta. Porque quando a gente fala em cultura e a gente fala numa música, numa dança, num teatro, a gente tá falando de hábitos, assim, de uma comunidade, né? Tem isso também, porque você sai daquele mundinho que só sou eu para ir para um mundo
de muitas oportunidades, de Isso. muitas culturas, de muitos universos que se mistura ali. Quando você vai para uma aula de música, que aí você convive com outras pessoas, com outros instrumentos, para fazer até uma banda, uma orquestra, né? Que é aquela Isso. mistura final que fica tão bonita. Quando você vai para uma dança, você tem sim a dança sozinha, então não é porque você também não tem um parceiro que você não pode ir para uma aula de dança. Você pode ir sozinho, Sim. mas lá você se encontra com outras pessoas que compartilham histórias e tem danças que você dá a mão, tem danças que você dança sozinho, e um teatro, uma encenação também tem essa parceria. Como é importante essa atividade comunitária na cultura? Porque você acaba formando as suas comunidades, né? Porque você, por exemplo, eu vou para dança. Mas eu não gosto de jazz, ou eu não gosto de balé. Tem hip hop, tem dança de salão, e aí você também acaba identificando a sua comunidade, o seu grupo. E a partir do momento em que você identifica essa comunidade, esse grupo, você passa a fazer parte dele, ter mais relacionamentos dentro desse grupo e outros, porque um grupo conhece o outro. A gente tem aqui em Cascavel, por exemplo, uma cultura que está bastante forte, que é a cultura do flashback, né? O flashback já está se tornando aí uma tradição em Cascavel, e tá aí a dança do passinho. Então, esses grupos se conversam, né? Se organizam, marcam encontros para fazerem aquelas disputas saudáveis de quem dança mais, quem tem um passinho novo, e isso tudo é o que? Interação, né? Relacionamento, e isso faz com que as pessoas possam, então, ter as suas comunidades. E ela começa, às vezes, com uma comunidade pequena, ali na sua sala de aula, por exemplo, mas aí ela vai para um festival, ela participa de um concurso, e isso vai ampliando as oportunidades das pessoas. E ela passa a ver que o mundo é muito maior, né? O que o mundo tem para oferecer, e aqui o mundo da cultura tem para oferecer para ela, é muito mais. E aí sim ele começa a se sentir inserido, né? A gente sempre fala que é importante a condição do pertencimento, né? Eu me sentir pertencente àquele grupo, àquela situação. E no caso da cultura, a gente consegue ver que realmente isso acontece. Nós temos situações assim de pessoas que sofreram acidentes, ficaram com problemas, vamos dizer assim, intelectuais, né, sérios, e que com a música começou a recuperar isso, né? Por quê? Porque as emoções estão lá dentro e elas começam então a se manifestar. E aí, nesse sentido, essa pessoa começou também a ter possibilidades de se relacionar com outras pessoas, com outros grupos, fazer amizades. Era uma pessoa muito isolada, e hoje não, uma pessoa que se comunica, que consegue fazer essas novas amizades. Então, esse aspecto da comunidade é fundamental, porque realmente ele vai se fortalecendo a partir do momento em que você vai participando. E daqui a pouco você começa numa aula de dança, daí você vê que na sala do lado tem uma aula de música, e depois você vê, não, que você quer tentar música, mas eu gostaria de repente ver lá o pessoal, né, encenando, fazendo uma apresentação em teatro, ou eu gostaria de fazer teatro, porque o teatro também, né, dá essa liberdade para a gente, e a gente vê que os alunos vão percorrendo os vários cursos. Então é importante que você conheça e que participe e que se coloque, né, aí com a possibilidade de fazer um curso, de participar de uma aula de dança, de uma aula de pintura, de interpretação teatral, porque tudo isso faz parte, né, do nosso mundo cultural. É isso mesmo, tem que experimentar, né? Experimentar. Quando é criança, a gente fala assim, vou colocar ele num instrumento em qual? A gente fala na musicalização, porque experimenta todos os instrumentos, né? Quando é criança, a gente fala, vou pôr numa atividade física. Será que coloca no balé, no judô, no futebol? Experimenta. Coloca em todos para ver o que a criança se identifica. E aí, no adulto, se ele não fez até agora, é momento de experimentar também. Também, né? Eu digo assim, porque eu falo assim, eu sempre quis cantar. Eu não canto, não sei cantar. Aí o pessoal fala, não, experimenta, né? Pra ver se... E aí aquela história, você experimenta, poxa, tem coisa que você gosta. Aí você vê, não é bem por aí. Acho que é outra atividade melhor para mim. Mas a gente precisa conhecer, né? Então a gente precisa experimentar. Bom, e para encerrar, Beth, eu queria que você falasse um pouquinho de política pública, né? Eu acho que a gente não tem como, você está num cargo hoje também político, e aí não tem como a gente não falar de política pública em relação à cultura, né? Essa iniciativa, essa intersetorialização, porque assim, quando a gente linka mesmo cultura com escola, com educação, cultura com serviço social, cultura com saúde, enfim, essa intersetorialização precisa ocorrer, né?
Como é que está essa questão da política pública voltada para isso? Então, nós estamos fazendo um trabalho junto já com a Secretaria Municipal de Educação, né, justamente para trabalhar essa questão da cultura nas escolas, também levar os alunos para os espaços culturais, porque uma forma de você gostar é conhecer. E muitas crianças ainda não conhecem, por exemplo, o teatro, não sabem que nós temos, por exemplo, o Museu Oscar Niemeyer, né, que no Paraná só tem em Curitiba e em Cascavel, né, que é um museu que traz grandes exposições do mundo. Nós estamos agora com a exposição África ainda, mas estamos já trabalhando para alteração junto ao Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. Então a gente está trazendo esses alunos para os espaços culturais, o próprio Centro Cultural Gilberto Mayer, e a questão da saúde. Inclusive tivemos já uma reunião com o pessoal de saúde mental, porque a gente pretende trabalhar, né, um projeto nesse sentido. O vereador Hudson, inclusive, esteve intermediando, e aí a gente vai pensando o que pode ser feito a partir do município. E nós estamos, na verdade, né, Larissa, fazendo agora o trabalho de implementação do Plano Municipal, né, de Cultura de Cascavel, porque ficou um bom tempo, né, arquivado. O ano passado a gente conseguiu a aprovação dele na Câmara, e agora, junto com o Conselho Municipal de Política Cultural, a gente está trabalhando para implementar mais programas, projetos que se estabeleçam como programas de política pública do município de Cascavel, com a valorização dos nossos artistas locais, né, com a valorização dos nossos artistas raízes, como a gente diz. Nós já tivemos a realização do encontro de violeiros e sanfoneiros 60 mais. Isso é para ser um programa do município de Cascavel, para a gente valorizar os nossos artistas que começaram e que estão hoje aí, né, sendo a nossa história viva na música sertaneja, especialmente, na música de viola. E claro que a gente precisa ampliar esse aspecto da questão cultural no município de Cascavel com mais programas, com mais projetos que viabilizem e financiem também a cultura. Porque nós temos uma classe artística, inclusive estamos fazendo agora, aproveitando aqui o espaço, artistas de Cascavel que de repente não estejam vinculados à Secretaria de Cultura por meio de uma setorial, por exemplo, que possa entrar no nosso site e fazer o seu cadastro para que a gente conheça também essa população. Hoje a gente não tem um censo, por exemplo, de qual é a classe artística de Cascavel, né, em suas áreas. E a gente está fazendo esse trabalho justamente para poder apresentar propostas na área de artes cênicas, das artes plásticas, das artes visuais, na dança, no teatro, na música, para que a gente possa criar uma política que atenda efetivamente essas categorias e a população em geral. Porque quando a gente cria uma política pública, ela é perene. Então, entra prefeito, sai prefeito, a política permanece. E é isso que a gente quer trabalhar justamente para garantir que após a nossa passagem, porque a gente está passando, né, a classe artística de Cascavel e o público possa ter uma política que seja da cultura do município de Cascavel. Então vem muita coisa boa por aí. Estamos trabalhando para isso, né? E estamos aí realizando os nossos eventos. Nós tivemos o nosso festival de teatro, agora já estamos trabalhando o festival de música, que acontece no mês de julho. Vamos ter, no mês de setembro, o nosso festival de dança, que vem com uma novidade, que é o Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeira de Rodas, porque a gente tem que pensar na inclusão também, né? Isso é fundamental, porque a cultura ela tem que estar em todos os espaços e ser acessível a todas as pessoas. Então nós vamos trazer para Cascavel o 25º Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeira de Rodas, mostra de dança inclusiva, aí onde nós vamos ter os idosos, deficientes intelectuais, deficientes auditivos, visuais, nessa mostra também, porque realmente acho que Cascavel está se abrindo para esse cenário da cultura, e aí ela tem que estar preparada, né, para toda a população. Então vamos trazer algo novo para que as pessoas entendam e conheçam o que já é feito no Brasil há muitos anos e internacionalmente também, com a realização de um simpósio de dança em cadeira de rodas, e para fazer com que Cascavel comece a olhar de uma forma diferente para a cultura e que ela seja para todos. Olha só que legal, interessante isso, hein? Realmente essa inclusão tem que ocorrer em todas as esferas, né? Que ainda engatinha também.
Bom, gente, assim, eu vou falar aqui para vocês, né, que com certeza todo profissional da saúde, os médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, todos eles com certeza vão indicar essas atividades culturais como terapia, como modalidade terapêutica para você ir. Então, assim, a gente não vai deixar de indicar uma música, um instrumento, né, a coordenação fina que você vai trabalhar ali daquele instrumento, né, a gente não vai deixar de indicar uma dança, porque o importante é se movimentar, a lei de uso, desuso, tudo que não se usa perde a função, né? Então, assim, o importante é se movimentar. Quantos profissionais vêm aqui e falam, atividade física está lá no ranking, é prescrição médica, e a dança é uma delas, né? E o teatro, toda essa flexibilidade corporal, emocional, enfim, que ali desperta nas artes cênicas também, como a Beth bem colocou aqui, uma pintura, né, um grafite, eles tinham, não sei se tem ainda, tem, né? Também. Então, o desenho, o grafite, uma maneira de você realmente expor tudo aí, né, essa motricidade fina, ela tá alinhado físico e emocional, não tem como separar, e todo profissional de saúde vai te indicar isso. Então, aí, se você às vezes fala assim, nossa, eu tô um pouco deprimido, tô um pouco triste, talvez muito ansioso, não tô sabendo como nortear isso, tenta procurar uma atividade cultural, ver qual é a resposta que você vai começar a ter ali. De repente ali você já fala, nossa, para mim foi divisor de águas. E conta aí para nós, se você já teve uma experiência assim, né? Coloca aí pra gente, compartilha com a gente. E ali você começa, desperta, né? E se não for só o suficiente ali na atividade cultural, com certeza já vai te ajudar. E aí você procura o outro cuidado médico que você precisar. Bom, a Beth falou aqui pra gente, então, da cultura em ação. Então, 13 anos pra cima, sem limite de idade. Aí posso ter 100 anos que eu posso falar, Beth. Com certeza. Né? Que é algo mais relacionado aí com teatro, com ação mesmo, né? O Artistas em Construção, esse já é mais para os pequenininhos, até 10 anos, isso. Né? E é na região norte. Isso. E as informações do Instagram, a gente vai deixar tudo aí o Instagram da Cultura, e salve esse Instagram aí. Entra lá, uma vez na semana você entra e vê tudo que tem lá e programa na tua agenda aí pra você começar a participar dessas atividades. Começa lá na arquibancada assistindo, né? Isso. Na plateia. E daqui a pouco, quem sabe, você se anima e da plateia você vai pro palco, né? Com certeza. E você falou do museu, fiquei até curiosa. Esse museu que você tá falando, Beth, ó, nem eu não sei, mas esse museu que você tá falando é aquele junto com a Biblioteca Municipal ou não? Não, da Biblioteca Municipal é outro, é o MAC, né, que é o Museu de Arte Contemporânea de Cascavel, que funciona ali na Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos. Aí nós temos, além desse, né, que é o Museu de Arte Contemporânea, nós temos o Museu Oscar Niemeyer, que é o MON. Esse funciona no 3º piso do Teatro Sefrin Filho. Ele é uma, vamos dizer assim, uma extensão do Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. E ele, então, é só Cascavel que tem ele no interior do Paraná. E é assim, tem exposições lindíssimas. A gente já teve a exposição África, agora estamos com a exposição Ásia, né? Eu confundi antes, mas agora é a exposição Ásia. Já teve a exposição África também. E ali nós estamos tendo, inclusive, a partir dessa semana também, Larissa, o projeto Museu Satélites do Estado do Paraná. Cascavel foi contemplada mais uma vez e a gente vai ter agora, no dia 25, a inauguração do Museu Satélite, que é a extensão do MAC Paraná. Olha com uma exposição, e teremos depois o Museu de Imagem do Som do Estado do Paraná, o MUPA, que é o Museu Paranaense também, e vamos ter um rodízio dos museus do Paraná no nosso Teatro Sefrin Filho, que vai ser um espaço específico chamado Projeto Satélite, e Cascavel foi contemplado, porque realmente a gente tem dado essa abertura para a cultura em Cascavel. Então, nós temos vários espaços, nós temos o Centro Cultural Gilberto Maier, onde a gente tem exposições também, lá nós temos também o Museu da Imagem do Som, o Museu Histórico também. Nós temos aí no Teatro Sefrin Filho, o MON, que é o Museu Oscar Niemeyer. Temos uma extensão do MAC também, onde a gente faz exposições de fotografias, de artistas locais, também artistas regionais, nacionais. Temos o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que fica junto à Biblioteca Pública Municipal. Temos também um espaço na Prefeitura Municipal, outro espaço de exposição no Aeroporto Municipal de Cascavel, e agora a Receita Federal,
né? Aqui um abraço para o doutor Antônio, né? O diretor da Receita Federal aqui em Cascavel, que abriu um espaço ali na Receita Federal, na Rua Rio Grande do Sul, também para exposição de artistas plásticos. Então, a gente está ampliando os locais para as exposições, para que a população, onde ela vá, ela possa respirar cultura aqui em Cascavel. E isso é importante porque vai gerando, né, uma cultura, uma formação. Quando você tem isso a partir da primeira idade, isso vai crescendo com você. É mais difícil, por exemplo, para a gente que passa a ter contato a partir dos 40, 50 anos, como foi o meu caso, né? Eu comecei a conhecer esse mundo mais diretamente quando eu fui fazer meu doutorado, e aí fui para fora também do Brasil conhecer um pouco do que eram os museus, essas coisas que eu não tinha aqui, né? Porque eu não tinha esse hábito. E aí a gente se apaixona, né? Eu digo que me apaixonei pela cultura e estar hoje na cultura, para mim, é muito gratificante, justamente porque a gente vê o quanto é importante, o quanto ela contribui com a nossa formação, com o nosso desenvolvimento, né? E aí com a qualidade de vida que a gente precisa ter para continuar levando a nossa vida numa tranquilidade, né, numa normalidade, porque o nosso dia a dia, as telas hoje estão tirando toda, né, a nossa tranquilidade, o nosso momento, por exemplo, para leitura, né? Nós temos a biblioteca pública, que é um espaço ali onde a gente tem momentos e espaço para leitura, para interpretações também, porque a gente tem apresentações que acontecem ali. Então, a gente tem vários espaços, a Casa de Cultura Zona Norte, que eu já disse, e a gente está procurando ampliar isso em outras áreas de Cascavel, para que todos possam ter acesso. A feirinha do teatro, que vocês também sempre têm atividade cultural, né? Sempre tem olha aí, você vê quantas coisas são, né? Já estava esquecendo aqui da Feira do Teatro. Todo domingo a gente tem uma exposição, tem apresentações artísticas, apresentações musicais, né? Sempre a gente tem algo acontecendo também ali durante a realização da Feira do Teatro, para que a população possa ter, enquanto está ali escolhendo um produto. O artesanato também, né? Acaba sendo muito valorizado e é uma expressão artística, então a gente acaba tendo esses vários locais para que a população possa conhecer, né? Então fica aqui o convite para quem não conhece, um convite para você também, né? Para que vá conhecer os nossos espaços e ver o quanto a gente tem já de atividades culturais que são realizadas aqui em Cascavel. É isso, pessoal. Eu vou pedir para a Beth agora fazer as considerações finais dela, que o nosso tempo já se esgotou, e deixar aí para a gente, então, o Instagram, os locais que a gente pode achar essas informações. E é isso, cultura é saúde, um povo que tem cultura vai longe, né? Então, realmente, a gente precisa da cultura aí. Se você ainda não faz nenhuma atividade, tem vontade de fazer, o momento é esse. Procura lá, tem muita atividade gratuita, então não tem desculpa para dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Olha, tem em região norte, tem aqui mais centralizado, mas a Beth colocou vários lugares aqui que a gente pode procurar, né? Às vezes não tem próximo ao seu bairro, mas é uma maneira até de você sugerir, né? Manda lá uma mensagem para a Secretaria de Cultura, será que não dá para ter alguma coisa em tal região? Começa a dar uma instigada aí também, porque se tiver uma procura boa, né? Sempre tem possibilidade, né, Beth? Tem até argumentos aí para, né, apresentar aí para o executivo para que a gente possa ampliar outros espaços culturais aqui em Cascavel. Em breve nós teremos um projeto de leitura, né, aquele tipo estante literária, em vários lugares da cidade, onde as pessoas poderão chegar enquanto esperam o ônibus, por exemplo, fazer uma leitura. Então, já estamos estudando esse projeto também, mas é justamente isso. Todas as informações da nossa agenda, ela é publicada toda segunda-feira no nosso Instagram, que é Cultura Cascavel. Então, acessa lá, Cultura Cascavel, aparece a nossa agenda semanal, a agenda também da Feira do Teatro. A gente divulga tudo que vai ter na feira, tudo que nós vamos ter durante a semana, e hoje a gente também está divulgando a nossa agenda no Vem Ver Cascavel, né, que é o site que tem também aberto espaço para a divulgação das atividades culturais que nós realizamos. Olha aí, pessoal, então toda segunda coloca aí na tua agenda esse compromisso, dá uma olhadinha na segunda ou na terça aí da programação da semana. Eu vou começar a postar nas minhas redes também a programação cultural aí da cidade, porque se a gente fizer isso, a gente leva a cultura para as pessoas também de alguma forma, né? Porque às vezes as pessoas não vão por falta de informação, de conhecimento. Então a gente está aqui para isso, para levar essa informação para você, e ajuda a gente a divulgar aí. Então nas segundas, printa lá e coloca na sua rede social, no seu store, lá no seu, para atingir mais pessoas, né? Às vezes você não está precisando daquele momento, mas tem uma outra pessoa do seu ladinho aí que está precisando e não sabe aonde procurar algo nesse
nesse sentido. Então, ajuda a gente a divulgar. Muito obrigado, Beth, por ter vindo. E vai ficar o convite para você voltar mais vezes aí. Quem sabe um próximo da gente falar de mulher e cidadania, porque você está na frente dessa pasta também, né? E aí a gente vai trazer esse tema também tão importante. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, Larissa, de falar sobre cultura, aliando a cultura à saúde, que é tão importante. As pessoas precisam despertar para isso, né? A cultura, ela não é só um momento de lazer, mas o lazer é importante porque justamente nos traz essa condição, né, de proporcionar melhor qualidade de vida e também isso repercute na nossa saúde. Eu sempre digo, a cultura é a parte preventiva, né, da saúde. Então, que as pessoas possam tomar conhecimento e ciência disso e participar mais ativamente das nossas atividades culturais. E será sempre um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado, Beth. E lembra aí, hein? A gente tem 2 hemisférios cerebral aí, um razão e uma emoção. Não alimenta só um não, porque a conta não vai ser boa no final. Então lembra aí, reorganiza aí, recalcula a rota aí e verifica se você não está muito só na razão, esquecendo o teu lado emoção aí, né? Porque a gente precisa do equilíbrio desses dois e a cultura vai te ajudar com isso. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.